Vamos agora começar a fazer uma live sobre carreiras jurídicas. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrar, hoje eu convidei o professor Bruno Orlandi, que leciona comigo. Olá, doutor Rufato, tudo bom? Vou fazer uma live sobre carreiras jurídicas, para quem está em dúvida sobre as carreiras. A live eu vou fazer hoje, convidei o Bruno Orlandi para fazer comigo, porque ele leciona carreiras jurídicas na Unimes. E agora a gente está terminando o ano, então tem muita gente em dúvida o que vai fazer com o diploma de bacharel. Será que eu vou advogar? Eu presto concurso público? Será que eu devo prestar magistratura, promotoria? Então, eu convidei o professor da Unimes, que fala de carreiras jurídicas, para a gente bater um papo sobre isso. Enquanto ele não entra aqui na nossa live, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre... eu quero que vocês coloquem aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem e se vocês têm dúvidas sobre o que vai seguir ou não. Porque essa pandemia chegou e ela chegou tirando muitas certezas da gente, né? Nós acreditávamos que era possível seguir a vida como era antes, e agora com a pandemia a gente percebeu que tudo mudou. Alguns concursos foram suspensos, algumas pessoas estão aprendendo a advogar de outra forma, né? E com isso a gente tem que se renovar. Eu mesma fiquei praticamente toda digital, ainda bem que eu já tinha digitalizado todo o arquivo do escritório, né? E então eu estava aqui nesse momento pensando, olá Sofia, eu estava aqui então nesse momento pensando, e agora e os meus alunos? Como é que vão fazer para os meus alunos conseguirem estar com a gente, tirando dúvida, porque eles estão se formando agora nesse momento, né? Então eu quero que essa live seja o mais clara possível para vocês. Tudo que vocês tenham de dúvida, vocês perguntem mesmo. Vamos ver se o Bruno entra. Bruno, na hora que você quiser entrar, entra que eu já tô te esperando, né? Já vi que a Ana Beatriz entrou. Tudo bem, Ana? A Nasmie, olha quanta gente querida que eu tô com saudade aqui, hein, gente? A Marina. Pessoal, o que fazer? Olha, Bruno entrou, professor Bruno entrou. O que fazer com o nosso diploma de bacharel? Graças a Deus, o nosso curso tem uma infinidade de coisas. Ó, vou aceitar aqui o Bruno. Vamos entrando. Então, o que fazer com o nosso diploma de bacharel? É uma das faculdades que mais tem possibilidade. Olha aí, Bruno, tudo bom, querida? Fala, Fê! Tudo bom aí? Tudo bom, graças a Deus. Que bom te ver, estar com você aqui hoje. Pô, a alegria é minha, Fê. Obrigado pelo convite. Você me escuta bem aí? Escuta. E o pessoal, está escutando bem? Coloca aqui se está escutando tudo bem. A Ana está escutando. Olá, minha querida. Gente, avisem todo mundo que essa live é para dúvida de carreira jurídica. E isso é raro, porque o Bruno não tem agenda, nem eu. Né, Bruno? A gente tirou uma brecha aqui nesse momento. Exatamente, Fê. Mas tinha que fazer, né? Essa rapaziada aí merece. O pessoal aí é 100%. Merece mesmo. Bruno, a primeira coisa que eu quero te perguntar, porque eu acho que os professores são as primeiras pessoas que inspiram a gente quando a gente entra na faculdade, né? Às vezes a gente olha um professor e fala, caramba, eu queria seguir esse caminho, queria seguir essa forma, que legal o jeito que eles põem as ideias. E você, que atua ali na Unimes, exatamente na área das carreiras jurídicas, eu queria que você contasse a sua trajetória. Bom, Como vamos que lá. você se tornou hoje o Bruno Orlandi que é hoje? Como tudo começou, Caramba! Bruno? Fala aqui pra gente. Cara, Fernanda, você vê só como é que esse mundo ele é exótico, né? A gente vai passando por muita coisa e no final não sabe onde vai dar, mas dá para se preparar. Eu estava um dia subindo a serra com meu pai, ele dirigindo, eu, banco do passageiro, falando sobre o futuro, o que quer fazer da vida, tal, tal, tal. Tinha algo em torno de 15, 16 anos e o meu pai, nessa conversa, virou para mim e falou, Bruno, e aí, a faculdade, né? Acho que todo pai acaba perguntando. Falei, pô, pai, eu tô na dúvida aqui, não sei exatamente. Ele falou, pô, Bruno, direito é uma carreira bacana. Eu falei, por quê? Porque o direito vai te abrir horizontes. O direito vai te ampliar os seus horizontes. Você vai ver o mundo de uma outra maneira. E, de fato, foi isso que aconteceu. Quando eu entrei na faculdade de Direito, já nos primeiros dias, nas primeiras aulas,
você já começa a ver o mundo com outros olhos, né? A gente brinca que o direito tem uma lógica própria, né? A gente fala da tese, antítese, síntese, enfim, é um jeito diferente de raciocinar. E foi isso que aconteceu. Eu consegui ampliar os horizontes, vi de uma outra maneira, e dentro dessa primeira perspectiva, assim, nessa conversa com meu pai, tomei um rumo que de fato me auxiliou em toda a minha trajetória, desde aquele momento, entrando na faculdade, fazendo estágios, enfim, até os dias de hoje. Não sei se é para eu passar por tudo isso, aí contar lá de trás, você me avisa, Fê. Se for, você começa aqui. Você Não, Bruno, mas eu quero um pouquinho além. Você resumiu muito a história. O pessoal está curioso. Olha lá. Conta pra gente, tá? Então você escolheu a carreira do direito, que tem muitas possibilidades, é verdade. Sim. Mas você fez faculdade em Santos ou em São Paulo? E por Tá, quê? Eu fiz faculdade em São Paulo porque à época a gente tinha uma conversa por todo o Brasil, as possibilidades. Eu tive a chance de passar numa universidade reconhecida, enfim, foi um trabalho bem bacana, tenho muito orgulho de ter feito faculdade lá. E dentro desse contexto, eu tive a honra de estudar com grandes nomes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Sarrubo, que é o nosso procurador-geral hoje, meu professor. Aliás, grande Sarrubo, palmeirense histórico, um cara super querido, fazia isso na sala de aula. Então, a gente teve a possibilidade de estudar. Você que está na família, né, Fê? Você acaba acompanhando. Tive uma professora, nunca mais esqueço, Regina Beatriz Tavares da Silva. Ah, claro que eu conheço a professora Regina Beatriz. Queridíssima. Passando por isso, eu tive a chance depois de trabalhar lado a lado com ela, já na minha especialidade. Aí eu acabei caminhando, né, me enveredando para a área do direito penal, e a Regina fazia família. Oh, não foi mordido pela família? Não tive essa oportunidade. Mas acabei na faculdade já, e aí, falando da trajetória, eu estagiei no antigo Hospital dos Estivadores aqui de Santos. Tive essa chance, fui estagiário do direito ali. Importantíssimo, né? Estágio de direito é muito legal. Muito bacana. Depois estagiei, e aí, eu não sei quantas pessoas estão vendo aqui a idade média do pessoal que está acompanhando, mas na antiga PAJ, que é a Procuradoria quem conhece a PAJ, coloca aqui. Quem nem sabe o que é, escreve para o Bruno explicar. Ele só vai explicar se vocês falarem que não conhecem. Então tá bom, vou segurar. A hora que falar, eu explico. E aí, passei pela PAJ, já na área criminal, já começando a enveredar. Tive a oportunidade de passar por alguns escritórios bacanas de São Paulo, enfim, mas me fixei num escritório especializado na área penal. Fiz a monitoria de penal, enfim, sempre foi, a gente brinca que a gente namora com penal, né, e casa com cível. No meu caso, não, eu namorei, eu casei e acabei até me separando, porque depois de muito tempo, eu fui lecionar na faculdade na área de direito penal, depois fui para outra faculdade, aliás, hoje, aqui, ó, ver se dá para ver aí. Olha, que padrão, legal, hein? Seu camiseta da faculdade, isso aí, centro acadêmico na veia. Padrão, né? Isso aqui é o pessoal, e a gente acabou tendo a oportunidade hoje de lecionar na Faculdade de Direito Unimes. Hoje eu tenho uma sociedade com o Escritório de São Paulo, já desenvolvendo outras áreas de uma maneira maior, mas a minha paixão sempre foi pela área penal. Então, se a gente engraçado isso, né? O pessoal gosta de penal. Você sabe que eu sou uma pessoa, Bruno, que eu não gostava de penal? Eu não entrava lá, eu começava a ler aqueles artigos, tudo que uma pessoa podia fazer contra a outra, e falava, ai meu Deus, esse mundo não é para mim. E eu lembro, olha, no primeiro dia de aula, o professor, você lembra do Carandiru? Eu tive lá 2 vezes. Então. Aí o professor de penal falou, eu vou fazer um sorteio, porque eu vou levar só 3 alunos para o Carandiru. Caramba! Aí eu falei, eu não quero ir, e eu fui sorteada. Aí eu fui. Meu Deus do céu. Conta. Olha, só um parênteses aí. Eu vou falar, você lembrou do Carandiru, eu vou contar então essa história que é muito bacana. Conta. Eu tive 2 vezes lá. Primeira oportunidade, o Carandiru em funcionamento ainda. E a gente teve lá, sempre os promotores do GAECO, os primeiros lá atrás, o Porto, enfim, o Blat, o pessoal que são os primeiros formadores do GAECO aqui no nosso Ministério Público. Eles convidaram, tinha uma estagiária deles que era minha amiga da faculdade, sabia da minha paixão pelo penal, falou, Bruno, você quer ir? Eu falei, pô, agora, né? Enfim, diferentemente da sua condição, né? Apaixonado. Fui, Carandiru funcionando. Acabei conhecendo o detento que escreveu aquela música, Diário de um Detento, que depois virou sucesso no Brasil inteiro. Ele estava lá no dia,
de fato ele existe, ele ficou preso por receptação, escreveu um livro, que obviamente eu li depois disso, enfim, essa história toda, e tive a oportunidade de conhecer o Carandiru funcionando. Muito bem. Passado isso, eu tive aula com uma outra fera aí, que, enfim, presidiu o Tribunal de Justiça, que é o Nalini. Todos os da Renato Nalini, foi um cara fantástico. E fui direito processual penal, ele já era, na época ele era juiz do Tacrim, do extinto Tacrim. E presidiu o Tacrim, e numa conversa a gente falou, professor, o Carandiru, tal, vocês querem ir lá? Pô, vamos lá. Fomos até o Carandiru novamente, só que naquele momento ele já estava, não estava em funcionamento mais, já fomos a última turma a entrar no Carandiru para conhecer, e o Nalini tinha um carinho muito grande, um contato bacana com o diretor, ele permitiu que a gente andasse por toda a extensão da muralha que ficava em volta do Carandiru, Nossa. Onde ficavam os policiais ali, inclusive armados, para contenção de eventual fuga, enfim. E a gente teve a oportunidade, eu lembro que eu subi até aquele último espaço, que da torre em cima da muralha, quer dizer, um negócio diferente demais, eu tive toda essa oportunidade. E tirei uma foto em frente à sala dos advogados, tem essa foto até hoje, com uma colega que hoje é promotora de justiça. Então, Olha, você vê que o mundo vai girando, e o Carandiru virou filme. Isso é muito legal você falar. Pessoal, ó, a live é de carreira jurídica. Quem tem dúvida, carreira que vai seguir, manda a pergunta aqui. Ou se você conhece alguém que não sabe o que vai seguir dentro do direito, avisa a pessoa que a gente está aqui só para falar disso. Mas falando aqui dessas pessoas interessantes, na faculdade a gente tem a oportunidade de fazer grandes amigos para uma vida, né? Você está contando aqui das suas amigas, do pessoal que você conheceu, dos professores que viram amigos. Porque Exato. Depois as pessoas imaginam que o advogado, o promotor, a hora que ele está lá no tribunal, vira inimigo. Não, aquilo é um trabalho, né? O dia a dia. Muito pelo contrário, né? Não, eu tenho grandes amigos, promotores de justiça, juízes, advogados, enfim, cada um defendendo e exercendo a sua função. Mas, pelo amor de Deus, todos amigos. No direito, nós somos todos colegas, uma relação muito bacana. E a faculdade, aí eu falar do outro lado, do lado do professor, né, que a Fernanda, a gente partilha isso lá na faculdade, nós lecionamos ao lado de colegas advogados, operadores do direito, mas dentro de procuradorias, do próprio Ministério Público, da magistratura, primeira, segunda instância, e são colegas que discutem com a gente a magia do direito, né? A academia, o lado erudito, tá? Vamos chamar dessa maneira. E isso é muito bacana, porque é ali que nascem as grandes teses, é ali que as pessoas acabam trabalhando o futuro, né? O direito de vanguarda. Então é muito bacana de ver isso. Eu tenho a satisfação muito grande. Em que pese, e aí você falou de falar de carreira, eu vou falar, Fernanda. É para falar, vamos falar de carreira. Ó, e teve uma pessoa aqui que perguntou o que é a PAJ. Você vai perguntou? ter que responder agora. Então O Luiz perguntou. Quem perguntou? O Luiz. Luiz, PAJ é a Procuradoria de Assistência Judiciária. Anos depois, ela virou o que a gente conhece hoje como Defensoria Pública. A Defensoria, à época, tá? Não vou falar quanto tempo. À época não existia. A Defensoria foi criada depois disso. E aí ela incorporou a PAJ, os procuradores foram todos incorporados, principalmente, e aí vem já uma questão de luta da categoria, enfim, de equiparação, a PAJ tinha um salário não equiparado a outros operadores do direito. E ela conseguiu essa conquista, virando defensoria, teve uma equiparação salarial, acredito até que permaneça até hoje, dentro desse contexto, mas é importante dizer que foi um trabalho muito bonito que eles fizeram à época. Eu tive a honra de estagiar com grandes nomes. Aliás, a minha primeira audiência eu fiz como estagiário da PAJ. Isso aí há poucos minutos atrás. A PAJ é uma grande escola para quem está começando e não sabe, né, Bruno? Porque eu até falo para o pessoal que às vezes faz curso comigo, eu dou muito curso prático em direito de família, e o pessoal fala, mas eu nunca atuei na área de família, porque não é todo mundo que faz estágio. Aí eu falo, então faz a defensoria, que é o antigo PAJ, porque ali você vai ver uma diversidade grande, atender pessoal que precisa, né? E você faz de coração. Eu atuei muitos anos e fui muito feliz ali. Fantástico. E eu não sei como está hoje, mas antigamente, pelo menos onde eu fiz em São Paulo, a procuradoria ficava dentro do Fórum da Barra Funda. Então, quer dizer, você tinha contato diário com tudo aquilo. Quem gosta do criminal, é estudante, o olho brilha, né? Você vê aquilo e passa o pessoal para cá, para lá, e audiência.
Pô, eu lembro de um dia, eu já não estava na procuradoria, mas eu ainda já estagiava na área criminal, eu estava no escritório. E você vê só, né? Estagiário rala, a verdade é essa. A gente coloca. Antigamente a gente brincava que ele esquentar a barriga no balcão, né? E aí, dentro desse contexto, eu fui para o fórum naquela tarde e tinha DIPO, que era um departamento de inquéritos policiais de São Paulo, ele é exclusivo da capital. E tinha muito, o escritório que eu trabalhava tinha muito inquérito, que a gente acompanhava, era uma coisa muito grande, enfim, eu passei a tarde inteira e tinha mais coisa, entrei à noite, resultado. Quando foi tarde da noite, estava tendo o júri da Suzane Richthofen. E eu lembro que faltavam 3 senhas para entrar. Hein? Pô, eu consegui entrar lá, estagiário de direito, aquilo foi espetacular, Fê. Pô, olha, muito bacana se acompanhar de perto, você vê advogados de renome defendendo num júri, falando aqui eu faço uma advocacia com dignidade, com respeito, respeitando a lei, mas também a pessoa, o ser humano. Muito bacana, enfim, o júri é mágico, né, para quem gosta. Mas, no final das contas, e aí eu voltar àquele ponto, em que pese a advocacia, e eu faço advocacia por vocação, se você perguntar hoje, de fato, aquilo que eu mais gosto dentro da área do direito é a sala de aula. O magistério é apaixonante, em especial o primeiro semestre. Eu gosto muito da molecada aqui. Somos dois. Não é? Aquele brilho no olhar, a vontade, tudo é muito bacana. E eu cheguei a lecionar primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. Acho que eu já lecionei todos os anos na faculdade. Na Unimes mesmo, lecionei para o 10º semestre. Eu brinco que eu dava aula para o primeiro e para o 10º. E o 10º é muito legal, a galera está mais preparada, né? Já está saindo, mas está com outras prioridades, com outras preocupações. O primeiro semestre, o pessoal vem numa vontade, uma gana de conhecimento. Então, um prazer muito grande, uma paixão demais por conta da academia do direito da faculdade. Mas eu estou falando de mim, eu quero saber da sua história, Fernanda. Você vai me contar a tua trajetória no direito? Olha... Ou só eu que vou falar aqui? Olha, Bruno, eu vou falar uma coisa para você. Eu me considero afortunada porque eu sempre fiz estágio, desde o primeiro ano de faculdade, né? E foi com dinheiro da minha primeira ação, do meu primeiro divórcio, que eu comprei o meu carro. Para você ver como vale a pena. Você entendeu? Mas deixa eu ver se eu entendi. Você está incentivando as pessoas a divorciarem para poder ter o carro, é isso? Não, foi um divórcio consensual. Eu estou incentivando as pessoas a serem felizes. É verdade. Ó. Muito bom. Eu sou casada já há mais de 20 anos. Aí. Estou muito bem no meu casamento. Muito bom, mas, muito se bom. não tá, vai buscar felicidade em outro lugar. Dentro, embaixo. Do respeito, né? Sem abusar, sem pular cerca, entendeu? Mas... Olha, a Lilian falou que o divórcio vale a pena, tá vendo? E vale mesmo, gente, porque de repente a pessoa fica tentando ali, sofrendo. Eu não estou incentivando o divórcio, porque eu sou a primeira a perguntar, Bruno, tem certeza? Sabe por quê? Eu já tive caso do pessoal chegar junto no meu escritório pedindo para fazer o divórcio, e eu senti que eles estavam ali tristes. Eu falei, mas vocês estão tristes, vocês não estão aliviados. E eles falaram, não, a gente quer, porque quer, e fizeram o divórcio. 1 ano depois, eles voltaram falando, não dá para desfazer? Aí eu falei, não, agora casa de novo. Olha, é uma saída, né? Aproveita, vai de branco de novo se quiser, ou de repente viaja, faz aqueles casamentos em Cancún, né? Na praia. Mas é interessante, porque, olha, eu sempre advoguei, tive sorte, eu me formei em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, e eu fiz o caminho inverso. Você saiu da praia para fazer faculdade em São Paulo, né? Eu fiz faculdade em São Paulo e depois eu vim morar aqui em Santos. E sempre fiz estágio, batalhei, sofredora, trabalhava o dia inteiro, fazia estágio à noite, aquela coisa, e não morri. Foi maravilhoso, foi ralação, mas isso aí. válido, e eu assim... claro que quem não precisa, então rala de estudar para aproveitar, né, Bruna? Às vezes acaba a faculdade e já está pronto para o concurso, né? É isso aí, é o caminho. Mas quem não tem condição, não tem problema. Vamos embora, o negócio é não desistir do sonho. Mas o que realmente, desde o primeiro dia de aula na faculdade, o meu olho brilhava, era para lecionar. É verdade. Eu não sabia a área que eu queria. Eu passei todos os anos da faculdade, eu fiz estágio em tributário, empresarial, família, tudo, comercial, tudo quanto é área, e não sabia. Aí, no último ano, eu tive uma professora sensacional que eu guardo no meu coração, que é a Kátia Boulos.
que Sim. me deu aula de família. E aí acabou. Foi aí que te conquistaram? Aí eu olhei e falei, é isso, porque ela ensinou para mim que o direito poderia ser feito com amor, porque no Código de 2002 não tem nenhum amor mais. Antes tinha no Código Civil de 16, só no Então, capítulo do patrimônio. Fernanda, Agora a foi gente está abolido. entregando a idade aqui, isso é importante falar, porque eu também estudei pelo de 16. Eu, no Viu? meio da faculdade, trocou. Eu lembro que o pessoal vai me ensinar o de 16. Para o outro, falou, não, vamos mudar para 2002. Eu falei, meu Deus do céu. Não, eu fui assim, eu acabou a faculdade, entrou outro código. Eu falei, que legal, 5 anos estudando um e começa do zero. Muito legal. Não é mais. Aí depois que eu consegui, depois de muito tempo, fiz uma pós, fui fazer um mestrado, que eu comecei a dar aula. E aí me apaixonei. Hoje eu dou aula no Unimes, né, como você, e também dou aula fora de prática. Isso para quem está começando. Porque, olha, Bruno, as carreiras. Vamos voltar para as carreiras aqui, que o Vamos lá. pessoal está entrando e está falando aqui. Carreira jurídica. Quem acaba a faculdade, e você é expert em falar isso porque você conversa diariamente com os alunos, quem acaba a faculdade agora, o que a pessoa pode fazer se ela ainda não fez a prova do OAB? Porque tem a prova da ordem. Diga lá, quais as oportunidades? Fê, só pergunta de novo para mim, que deu uma travada na minha internet Ah, aqui. tá. Só rapidinho. Quem acaba a faculdade agora? Está Tá. acabando a faculdade. O pessoal do Unimes, o pessoal da Unisantos, o pessoal que está acabando a faculdade, PUC, FAP. Agora, fala, tá, acabei a faculdade, eu sou bacharel. O que eu posso fazer até obter a minha vermelhinha? Vamos lá. Vermelhinha é o fundamental, né? Ele é o primeiro passo do mundo do profissional da área do direito, do advogado, de maneira geral. Mas eu acho que a gente tem que analisar sob o ponto de vista do que ele quer da vida dele. Então, primeiro momento, eu vou até, se me permitir, vou começar um pouco lá atrás. Eu acho que primeiro ano e segundo ano, quem puder, vai buscar um segundo idioma, um terceiro idioma. Hoje, no mercado, a língua estrangeira está extremamente valorizada na área do direito. Então, se você parar para pensar, olha, eu quero trabalhar aqui no Porto de Santos. Não, esquece, você precisa da língua estrangeira, em especial mais de uma. Se tiver inglês, é a porta de entrada. Se tiver inglês e espanhol, já vira diferencial. Se você falar alemão, chinês, e tem gente aqui que fala, tá? Eu conheço amigos meus pessoais que falam chinês, árabe, está crescendo muito nessa área do Porto. Então, é importante, em especial, começar pelo inglês e depois pensar em outras áreas. Legal isso. Primeiro e segundo. Depois disso, falando aí já de terceiro, quarto, quinto ano, começar a buscar estágio, como você fez. Eu acho que você foi muito feliz. Conhecer, o direito é muito amplo. Às vezes você se apaixona pelo penal, mas você vai casar com o civil, como a gente falou agora há pouco. Às vezes você entra na área tributária, de repente você começa a trabalhar com o mercado de capitais, de repente você vai fazer uma advocacia de partido, quando você vai advogar mais para grandes empresas, ou vai ser um gerente jurídico de um grande banco, e é comum, eu tenho alguns amigos que fazem isso em São Paulo. Então, a área jurídica é extremamente ampla. É importante que a pessoa experimente para saber aquilo que ela gosta. Inclusive em áreas públicas. Porque às vezes você fala, advocacia é muito legal, muito ampla. É verdade, mas às vezes o cara tem vocação para ser juiz, para ser promotor, e é questão de vocação. É sim, Hoje, com certeza. se o cara perguntar para mim hoje, Bruno, você quer ser juiz? Eu falo, não quero. Pelo amor de Deus, não quero julgar ninguém, não quero essa responsabilidade para mim. É uma possibilidade. Tá travado aí? Não, tá? Tá me ouvindo Não, aí? estou assistindo, Não, tá então tá ótimo. bom. Tá bom. Então, é uma possibilidade. A pessoa tem que fazer uma escolha. Mas você só pode escolher aquilo que você vivenciou. Se você não vivenciou o mínimo, é difícil. Então, acho que os primeiros anos, língua estrangeira, os próximos 3, estágio para conhecer a área, quem possa, obviamente, né? Quem trabalha aí já é um outro contexto. Terminou a faculdade. E agora? Aquela máxima que todo estudante, 10º semestre, terminou a faculdade, aquela impressão exata que ele tem de que estudou 5 anos e não sabe absolutamente nada. Todo estudante passa por isso. Aí ele vai trabalhar. Ele entra no escritório, ele começa a ver as peças e fala, olha, eu sei fazer isso aqui. Olha, aquilo ali foi o que o professor falou. Caramba, cabe direitinho e tal. E aí as peças começam a se encaixar. Então, se você estiver estagiando e pretender uma efetivação onde você trabalha, após a vermelhinha, é continuar trabalhando e estudando muito para passar. Se você quer se especializar na sua área, pós-graduação. Pós-graduação, a especialização vai te dar uma visão mais específica de determinada área do direito que você queira crescer. Bruno, quero concurso público. Cara, senta e estuda 3 vezes mais do que você já estudou, porque é concorrido.
a gente tem uma especificidade alta. E tem que ser assim. O mundo do direito tem que estar diferenciado, senão não vale a pena. Senão você não consegue ditar a relação entre as pessoas e sociedade. Você precisa estar preparado para isso. A responsabilidade é muito grande. Então, olha, quero ir para a magistratura, quero ir para o Ministério Público, quero ir para a Procuradoria do Trabalho, que também é uma área muito bacana. Cara, senta, busca um curso preparatório e começa a se atualizar, principalmente porque muitos concursos acabam tendo direcionamento de áreas, de temas. Tem concurso que você tem mais direito constitucional, outros mais direito penal, outros mais direito do trabalho. Então, você tem que ir focando cada vez mais para você se aprimorar, porque as perguntas são capciosas, as perguntas são atuais. Pouca gente sabe, mas os concursos são extremamente atualizados, dinâmicos, as pessoas que escrevem. Eu lembro. E a pessoa tem que se conhecer, né? Porque se ela vai sentar horas, às vezes o dia todo, para estudar, tem que ser uma coisa que ela goste, porque daí ela faz com carinho, ela faz com paixão. Porque senão ela sofre, né? O concurseiro ele pode sofrer se ele não está muito certo. É isso. Se você gosta do que você faz, você é vocacionado, passa rápido. Se não, quer dizer, eu lembro, eu fiz um cursinho em São Paulo, também já não existe mais, que era o Prima. Ele foi. Eu fiz! Então, pronto, tá aí, ó. Pronto, já aula aos domingos. Aula domingo, fim de semana, à noite, tinha de tudo eu só ali. tinha tempo domingo, eu ia passar o dia inteiro na aula domingo. Olha, e até hoje a única coisa que eu não sei é como é que eles conseguiram a VCB com aquela escadinha, que todo mundo descia um atrás do outro. Até hoje, para mim, é uma dúvida. Mas o curso era muito bom, e do saudoso Luiz Flávio Gomes, né, que depois montou o complexo todo da UFG. E o Prima era muito bom, enfim, ali era Bela Sintra, eu acho, se não me engano, né, perto da Paulista. Enfim, naquele cursinho, a gente tinha o que eles chamavam de dia D do Prima. A gente ia para um espaço, tinha o Sabag, não sei se você deve ter aula com o Sabag. Não, eu fiz tributário, né? Por causa do Sabag. Então, eu fiz tributário no AB e passei de primeira por causa do Sabag. Não era um menino, não era um negócio assim, era fantástico. O Sabag é uma personalidade, né? E ele fazia aquele personagem dele, enfim, todo mundo que não gostava de tributário passava a gostar, aquela loucura toda. E dentro daquele contexto, esse dia D, eles alugavam uma estrutura gigantesca. Na vez que eu fui, para você ter uma ideia, foi via Funchal, que era uma casa noturna. Eles alugavam pelo dia inteiro. Lembro que a gente acabou pegando até um camarote ali, mas não era pago, não, porque a gente chegou primeiro, acabou se instalando e ficou. E era aula o dia inteiro. E, caramba, 50 minutos cada professor, 12 horas. No final, você está cansado, mas você está vocacionado, você quer passar e tal. O Sabag entra com aquele menino que ele falava, menina, na brincadeira dele, boneco gigante, em cima do palco. O Luiz Flávio Gomes vem com 5 questões e fala, eu tenho certeza que caem pelo menos 2 na prova, caíram 3, porque é extremamente atualizado, um profissional de alto gabarito. E para finalizar, depois de 12 horas de estudo, me entra uma escola de samba no palco. Mas não deu isso até hoje, né? Só de lembrar. Olha, é fantástico. Assim, são 2 momentos importantes. Um, que você dá o seu sangue para passar ali no AB. E 2, porque são momentos inesquecíveis. Os amigos que você faz quando você está sofrendo, eles ficam para sempre, entendeu? Verdade. E aquele, eu me lembro de olhar para o lado, nas aulas, e saber quem sentava do meu lado. Porque estava todo mundo no desespero. Sabe o que eu fazia, Bruno? E aí eu dou uma dica para quem está no último ano. Porque, ó, eu trabalhava o dia todo, como a maioria. Faculdade à noite, ia direto para faculdade, só ia jantar no intervalo, que era que dava tempo. E final de semana eu já era casada. Final de semana, cuidar de casa, amigão, né? Roupa, comida, bababá. Pauleira. Domingo eu ia pro cursinho. Que horas que eu ia estudar? Porque eu passei de primeira. Na época, eu fazia estágio no escritório Arruda Alvim, que lá não existia isso de não passar. Você espetacular e gigante. Não, aprendi tudo que eu sei de processo civil, foi graças à família Arruda Alvim. E aí, eu me lembro, Bruno, que eu estudava assim, eu chegava da faculdade, né, até começar a aula, eu imprimi todas as provas da OAB que já tinham tido na história. Juro. Fiz uma apostila e fui resolvendo. Aí eu ia tomar café e fazendo. O pessoal olhava e falava, Fernanda, você é louca? Eu falava, não, eu preciso passar. Eu não tenho outra opção. E eu fazia isso. Eu chegava em casa da faculdade, e em São Paulo tem trânsito até as 11 da noite, né? Então eu chegava em casa, depois do trânsito, meia-noite, e ainda ficava resolvendo. Isso, mais o Prima me fez passar, porque aqui esse último ano, ele é essencial, né? Pra gente dar o gás, não dá para reclamar. Tem que fazer monografia, tem que passar em tudo.
Pensar no futuro, você vai continuar estudando, se não vai, você vai para a OAB, se é concurso público. Não, e é bacana, é até importante os estudantes ouvirem isso, porque é um ralo, de verdade. Os 5 anos de faculdade, eles são muito prazerosos, lógico, a gente lembra com carinho pro resto da vida, mas são anos que você precisa ralar, porque é o que vai fazer a diferença depois. Quando você entrar no mercado de trabalho, é aquilo que você viveu, aquele estudo, aquela bagagem que você adquiriu, que vai fazer a diferença. Eu lembro até hoje que eu levava informação que o próprio sócio do escritório, que mestrado, doutorado, tal, não tinha, porque era muito dinâmico. E a gente escutava isso em sala de aula, escutava isso no cursinho, e esse específico que eu estou falando, que é cômputo de continuidade, para fins prescricionais, e foi aquela loucura toda. E o Cafopã não sabia. Eu falei, então, cursinho prima, isso aí é bacana. Então, vale a pena. E a área acadêmica te deixa vivo, né? Então, os professores fazem aquilo com muita alegria, com muita felicidade. Pô, a gente saía, era impressionante. Um sábado de manhã que você passava voando, quer dizer, difícil, lógico, principalmente dependendo da sexta-feira à noite que você vinha, né? Isso sempre tinha uma influência muito grande, mas, por outro lado, é reconfortante, porque, como você falou, a oportunidade de passar direto na OAB, de ter condição de ir de estagiário a sócio de um escritório. Então, tudo isso é reconfortante, vale a pena, é gratificante você olhar para trás e falar, caramba, eu passei tudo isso, meu. Eu lembro uma oportunidade, você vê como direito é ralar, né? Eu tinha acabado de me formar e estava no escritório e um dos sócios estava com o pai muito doente, enfim, até uma pessoa bem conhecida. Dentro desse contexto, eu tive que ir para uma audiência pública no Rio de Janeiro. Então, eu acordei, sei lá, 4h30 da manhã para pegar o voo logo cedo. Fui para o Rio de Janeiro, era o Tribunal Marítimo. A gente falava de um caso de aborramento de uma lancha. E eu fui para a audiência com ele, tribunal, tal. Quando era perto de 3, 4 da tarde, eu peguei o voo de volta para São Paulo, né? Ponte aérea rápido, numa hora você está aqui de volta. Desci, o dono do escritório me liga, fala, Bruno, dá uma passadinha aqui, eu quero ver uma coisa com você. Beleza. Cheguei no escritório para finalizar as coisinhas, sexta-feira à noite. Me liga no escritório da Regina Beatriz. Olha, tem uma situação aqui de família, que inclusive a dona Fernanda adora, eu preciso verificar a questão penal. O dono do escritório tinha um compromisso, não podia ir. Fui eu para o escritório dela. Resultado, eu saí do escritório da Regina Beatriz quase meia-noite, era sexta-feira, eu desci para Santos, fui chegar em Santos para encontrar o pessoal às 1h30 da manhã. Então, foram 18 horas e meia de trabalho. Eu lembro até hoje a conta, assim, era 18 direto, fora estrada. Então, vale a pena. É muito bacana. Hoje você olha para trás com muito orgulho, com muita felicidade. Mas é ralar. É isso que vai te dar resultado. Olha, Bruno, eu gosto de falar o seguinte. A oportunidade, assim, o que é sorte? As pessoas falam, fulano teve sorte. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. É isso aí. Então, não ache que a pessoa fica para trás estudando. Poxa, eu me lembro quantas noites eu ficava até de madrugada estudando. E o pessoal lá no bar, era legal. Vai nos primeiros anos de faculdade, já no final, amiguinho. Pegue a sério, porque vale a pena, né? A tua profissão. E, se a pessoa se preparar, como você falou, nos 2 primeiros anos, faz línguas, faz estágio, dá duro, meu, é matemático, é uma soma, não tem como dar errado. A pessoa vai longe. E, Fê, não precisa ir longe. Eu fui fazer o mestrado aí já na GV em Gestão Pública, que é mais a minha área de atuação hoje. E dentro desse mestrado, eu tinha um professor que era um cara preparado, erudito e que cobrava. Cobrava bastante. Tipo a gente, assim, em sala de aula, sabe, Fê? Cobrava. E aí, dentro desse circuito, ele passava uma resenha de texto por semana. Mas só autor consagrado, o cara que for discutir política pública há 70 anos, 50 anos, aqueles calhamaços assim, de 50, 70 folhas por semana. Eu lembro que a aula dele era sempre de sexta. Toda quinta-noite, durante 9 semanas, que era a matéria dele, eu virei. Eu lia o texto, fazia a resenha, subia a Serra Paula do Cara. Toda. Vou falar o meu mestrado. Oi, Amandinha. Amandinha entrou aqui. Amandinha, dando que fazer mestrado também. O meu mestrado eu fiz em São Paulo. Eu acordava às 4h30 da manhã para poder chegar em São Paulo antes, que eu tinha que dar aula antes, lá no estágio docente, para assistir aula até às 9 da noite e voltar para Santos de madrugada. É isso aí. E olha, as minhas olheiras começaram nessa época e nunca mais sumiram. E era que nem você. Era texto para a gente fazer fichamento, que eu falo para meus alunos, façam fichamento. O fichamento você vai usar a vida inteira. Até hoje eu ficho o processo.
faz Não tem fichamento. saída. É Não tem. essencial, essencial. E a gente pega uma bagagem que a gente gosta de estudar porque você escolhe. Então, assim, até a faculdade, a pessoa vai ver um monte de coisa que ela acha que não vai usar. Meu, até hoje Desafio. você usa o direito, ele é multidisciplinar. Você usa todas as áreas. Você estava no escritório de penal e foi atuar numa área de família, né? Podia ser É uma isso área aí. tributária. Olha, é multifacetário. Então, Não, ele é fascinante, é muito quando legal. você pega a lavagem de dinheiro, que você vai discutir o crime antecedente, meu Deus do céu, isso aí tem relação direta com inúmeras áreas. Então, é importante. O direito é multidisciplinar, as pessoas têm que colocar na cabeça que quem faz direito vai estudar para o resto da vida, isso é importantíssimo, mas também é muito bacana, porque o resultado vem. Se você Vem. fizer a sua lição de casa, o que você falou, você consegue. Se você está na área da advocacia e você se especializar, o cliente vem. Se você está na advocacia e é muito bem relacionado, você tem a oportunidade de colocar o seu trabalho à disposição. Se você é vocacionado para um concurso público, estuda, porque vai chegar a sua hora, você consegue trabalhar em grandes áreas, em grandes cargos. Hoje a gente tem o direito em tudo. Eu brinco com os alunos. Quando você acende a luz da sala de aula, acende a luz do seu quarto, você está fazendo um contrato de adesão, e você está pagando ali a CPFL por aquela energia. E, eventualmente, tem tributo em cima disso, e tem uma série de questões que envolvem, e é o direito que regula. E aí você pode escolher conhecer ou ser regulado sem conhecer, porque aí entra no penal. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Quer dizer, Isso, tá tudo esse ali. artigo eu acho sacanagem. Desculpa a palavra. Sabe por quê? Eu sou daquela que defende que o direito tinha que ser ensinado no nível fundamental. Ah, eu também Sabe? acho. A Constituição Federal, o básico, o ECA, um pouquinho de família, um pouquinho de trabalho, para que você formar o cidadão. E não Eu só acho. aquele que vai para a faculdade, porque todo mundo precisa conhecer. Por quê? Porque ninguém pode se excusar de conhecer a lei. Não tem saída. Falo para a turma, contrato de adesão. Você nasceu nesse país aqui? Acabou, você está cumprindo a legislação daqui. Você entrou nesse país daqui? Você está cumprindo a legislação. Viajou, saiu do Brasil, entrou nos Estados Unidos? Cara, você está cumprindo a legislação daquele país. Não tem jeito. Você nasceu em determinado país, ou você tem, falar do ius sanguinis, né? O direito sanguíneo, tal, tal, tal. Você está cumprindo de acordo com a legislação que é a sua pátria. Não tem mais saída. Estudar isso na escola é uma questão até de cidadania, de respeito ao cidadão. É importante. Infelizmente, hoje a gente não tem mais isso, em especial no Brasil. A gente deveria voltar a ter. A gente teria cidadãos mais preparados e com condições de enfrentar a vida de uma outra forma. Mas olha, a Cris falou o seguinte: direito e economia deveriam começar no ensino fundamental. Sabe, Cris, é interessante o que você está falando, e eu acho que a internet, que todo mundo fala, que prolifera fake news, realmente, mas ela traz informação. Quando a gente estaria aqui hoje falando sobre carreiras para um público aberto, que vai ficar gravado o vídeo que o pessoal quiser ver depois, para o pessoal ter informação. Então, hoje a internet é um grande campo de informação. Você não pode fazer uma faculdade de direito, mas você pode assistir uma live de direito, você pode assistir palestra. Gente, quanta palestra online nessa pandemia, o que eu participei de congresso, eu adorei. Não, inclusive, você coordenou um, verdade seja Eu dita. coordenei Eu não sei aqui. se todo mundo sabe, mas a gente fala. Você organizou congresso na Unimes com excelentes nomes ali, tudo online, porque era o que a gente podia naquele momento, pô, de pandemia, e o conhecimento veio através do instrumento aqui, que é a tecnologia, que eu falo que é fantástico, mas preciso aprender muito ainda, porque essa tecnologia muda também a cada Teus dia, filhos é um vão te problema. ensinar, Bruno. Isso, tenho certeza. Já ensinam, já não tem jeito, já muda tudo. Hoje, a tecnologia é diferenciada e ela tem que servir para levar conhecimento. A gente vive a era da informação, infelizmente não é a era do conhecimento, mas se você souber onde pesquisar, se você não ficar buscando parecer no Google, né, esse tipo de condição, vale a pena. Você tem que saber onde pouquinho procurar. antes de entrar aqui com você, eu estava numa reunião, porque eu sou consultora da Comissão de Família de São Bernardo. E aí eu estava falando com o pessoal sobre artigo científico, né, que eu cuido da revista da Unimes. E eu falando para eles da importância, até os alunos, se quiserem começar a escrever artigo, né? O Cris está falando que é o Cris, desculpa, é o Cris, não a Cris, é o Cris. Desculpa. E aí eu estava falando com eles exatamente sobre isso, né?
sobre essa possibilidade que a internet traz da gente estar com grandes nomes, que a gente está agora organizando mais um evento para novembro lá, outro aqui, todo mundo pode participar, todo mundo pode se inteirar. Aí eu falei para ele, gente, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar muita coisa de qualidade, de artigo científico, de obras, né? Como também coisas que não são corretas. Tudo bem. Tem o Dr. Google, eu brinco. A pessoa começa no Dr. Google, mas ela não vai contratar o Dr. Google, ela vai atrás do especialista. E quem escreveu e publicou sobre isso, sai na frente. Por isso que vale a pena escrever artigo científico. Porque você publica, você mostra o seu conhecimento. E o estudante, ele desde a faculdade, ele já pode fazer isso. Também é uma oportunidade de mostrar ali, ó, um currículo bom ali na hora de conseguir o trabalho quando formado. Eu já fazia iniciação científica, já escrevi artigo, já publiquei com um professor. Meu, isso é sensacional, né? É muito bom. Tem alguma... A minha faculdade, por exemplo, quando eu fiz em São Paulo, eles tinham um concurso interno de artigos. Então, as pessoas podem se inscrever, podem colocar. É importante. Um desses temas que eu escrevi num artigo, pouca gente sabe, mas caiu, por exemplo, numa entrevista que eu tive que fazer, a sócia do escritório falou assim, eu vi que você é no currículo, né? Você falou de delação penal, e ó, tem tempo, hein? Então, escreve sobre o tema aqui. Olha que bacana, vaga de emprego, vaga de estágio, escritório grande de São Paulo. Então, é esse tipo de circunstância que vale a pena, é se preparar para quando a oportunidade chegar. Porque ela vai chegar. Agora, se você não tiver oportunidade, não vai avançar. Agora, se você tiver, a vaga é sua. Vai. E quanto mais maduro você está na faculdade, que eu sei que faculdade muita gente acabou de entrar e ainda não sabe direito o que está fazendo ali, mas quanto mais maduro, mais você conversar com os professores para entender como que funciona cada carreira, o que tem professor juiz, promotor, não é? Tem professor que é advogado, defensor público, né? Tem professor vereador. Converse com seus professores para vocês saberem o que vai brilhar seus olhos. E aí você já começa a se preparar do início. Ó, a Diana entrou aqui. A Diana, sabe quem é Diana, né? Bruna, nossa aluna. Lógico. E ela começou com penal, mas eu acho que ela foi mordida pelo mosquitinho da família. Não foi não, Diana? Não é possível. Não posso acreditar. Foi, sim. Ai, olha, mas é muito legal isso. Você vê essa que você falou do vereador, né? Para fazer aqui um parêntese que é legal. Até nisso, a faculdade de Direito é importante, porque o vereador, ele vota leis, ele pode fazer alguns tipos de lei, dependendo da iniciativa, lá se é concorrente, se não é. Então, esse tipo de trabalho te ajuda a saber o que você está fazendo. Você vai discutir um orçamento, você vai discutir um código de posturas. Claro. Pô, isso aqui pode, não pode? A competência é estadual, ela é federal, ela é municipal. O vereador pode isso, ou isso é ilegal, inconstitucional. É a faculdade de Direito dessa base. Lógico que o poder emana do povo e você tem que ter a possibilidade horizontal de todo mundo participar. Mas quando você tem um conhecimento técnico, isso te ajuda a avançar, porque não adianta você aprovar uma lei no município que vai ser derrubada na justiça. Exatamente. É só desgaste, dinheiro público pelo ralo, quer dizer, não tem necessidade disso. Então, a faculdade de Direito ajuda. Até para quem deseja ir para cargo eletivo ou cargo público na área do executivo, que é importante também, tem grandes advogados, grandes nomes, grandes promotores, inclusive, a época que o concurso permitia, antes da emenda constitucional 45, trabalhando em inúmeros cargos do governo do Estado, do governo federal, com a formação em Direito. Isso ajuda demais. Falando agora, o Nicola acabou de entrar, é advogado. Hoje trabalha assessorando o senador em Brasília. Não sei se podia falar, Nicola, já falei. Faz um trabalho fantástico. Já tem a delação aqui. Mas, olha, e você sabe que eu leciono na Unimes Ciências Políticas e eu converso muito com eles porque na faculdade a gente aprende a pensar com um olhar técnico, né? Mas todo mundo tem essa sensação de que o que é certo e o que é errado. Você aprende na tua casa que é errado jogar papel no chão, você aprende na tua casa que é errado furar fila. E tudo isso também está na legislação, no Código de Trânsito, também está em toda parte. Se a pessoa se prepara para ocupar um cargo público, olha, ela vai ter economia ali de dinheiro público, como você falou, ela não vai fazer um projeto maravilhoso que é totalmente inconstitucional. E aí ele vai vender aquele projeto que todo mundo queria, ele vai até oferecer, olha, gente, eu vou fazer isso por vocês.
Só que não tem como, gente, né? Por Não. exemplo, um projeto que fale o seguinte: todas as mulheres, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, todas as mulheres de Santos vão ganhar 30% a mais que o homem. Então, o Acho salário do justo. homem já é Acho 70%. justo. Aí vão falar, não, mas espera aí, isso é constitucional. Não, mas as mulheres votaram em mim acreditando que eu ia defender. Percebe? Mas a gente tem que entender a lei, né? É Tá? difícil, é difícil. Então, é bem por aí. Tem que tomar esse cuidado, porque tem gente, às vezes, que... E às vezes não é nem maldade. Às vezes a pessoa, de fato, acredita naquilo. Ela acha que é viável. Aí chega lá dentro e fala, mas não pode? Pô, não pode. Olha, Lili, tu gostou do teu projeto aí para ganhar 30% a mais. Tem que ver se os colegas de Então, trabalho vão gente, ó, gostar, viu? e vou te falar, se a gente fosse ganhar 30% a mais, não falar nem do homem, do que ganha agora, a gente ia igualar com o homem. Porque a pesquisa é que a mulher ganha 30 menos, por isso que eu falei 30. Mas trabalha igual, trabalha menos ou trabalha mais? Mas, Bruno, opa! Mulher, ó, o cérebro tic-teco da gente funciona ao mesmo tempo. Então, Vocês é você ou sabe que... tico ou teco. A gente tá Não, tic-teco, tic-teco, tic-teco. não, e é verdade, porque vocês não param nem para dormir. A verdade é essa. A cabeça de vocês está girando até para dormir. E, de repente, no meio da noite, vocês falam um assunto e falam, não, mas de onde veio isso? Não, veio da conversa que teve às 4 horas da tarde. Você fala, como assim? Pelo amor de Deus, de onde veio? Então, acontece. E acho que no trabalho é a mesma coisa. Bom, eu não posso falar muito, porque eu trabalho com muito mais mulheres do que homens me assessorando, né? Então, eu me rendo aqui, eu acho que as mulheres são extremamente competentes. Tá certo. Eu acho que, o que as mulheres estão fazendo agora, elas só estão tendo oportunidade de mostrar que elas são capazes como os homens, tanto quanto. E antes não tinham, né? É Eu ainda verdade. brinco que você vê nas universidades hoje, nos bancos acadêmicos, mais mulheres sentadas do que homens, né? Hoje já é essa realidade, hoje já é. Né? Talvez porque o homem precisa correr mais cedo atrás de um trabalho e ajudar em casa, né? Mas eu acho que é um Talvez. reflexo também da população. Hoje a gente tem mais mulheres do que homens também compondo a população. Eu acho Mas que era tem os assim dois. antes. É que antes a Não mulher tinha no acesso, né? colégio aprendia a bordar para ser uma boa dona de casa, bro. Mas até nisso bordava bem, não era? Até onde eu Ah, sei. eu acho que sim, eu não sei bordar. Eu gosto de cozinhar, bordar, eu não sei. Ah, é? Você tem dotes culinários? Eu não tinha essa Eu informação. gosto, claro, Ah, é? lógico. Então já vamos assumir um compromisso público. O que você vai levar, assim, no retorno da pandemia, para nós professores na sala dos professores? Eu vou aqui comunicar, já vou falar com todos os professores que a doutora Fernanda vai Vamos levar alguma editar coisa. live. Brincadeira, eu levo um petisquinho aí. Gente, mas olha, o importante é que todo profissional, todo aluno, todo bacharel não passou ainda na OAB? Meu, se ainda não passou, ainda. É só É isso questão de aí. tempo, é acreditar no potencial. Tem gente que tem mais possibilidade de estudar mais do que outros, mas isso não interfere. Eu estudei super pouco, eu só tinha entre as madrugadas, final de semana, passei. Todo mundo passou. E sabe por que as pessoas passam? Porque elas querem. Se você quer, você passa, você atinge o teu cargo público, você passa no concurso, você ganha uma eleição. Se você se dedicar e só ser você, apenas estudar, não tem erro, não tem É erro. isso aí. Eu penso que esse é o caminho. É isso. E traçar o objetivo, porque a área do direito, e aí voltando ao que meu pai falou lá atrás, há pouquinhos anos, tá? Coisa pouca, ele Uhum. falou: o direito vai te ampliar horizontes. E de fato ampliou. Hoje, se você tiver a possibilidade de olhar um pouquinho além, fazer o estágio, buscar, você tem inúmeras profissões na área do direito. Você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ir para a área federal, que tem outras competências, diferentemente da estadual. Você pode procurar uma procuradoria mais específica, como a do trabalho. Você pode buscar alguns trabalhos que necessitam da formação no direito, diferentemente das tradicionais. Se você gosta já da área de segurança, você tem o cargo de delegado, que é espetacular, faz um trabalho muito bonito, tanto federal quanto estadual. Você tem várias opções, sem falar na advocacia, que aí eu brinco, eu falo que a advocacia ele é um mar tão grande que ela te dá inúmeras possibilidades dentro dessa única veia que é a advocacia. Porque você pode advogar nas tradicionais, como a gente fala aqui, direito de família, o criminal, civil, tributário, trabalhista, são os grandes nomes, né? Mas você tem o empresarial crescendo, você tem o fashion law, que aqui em Santos é extremamente discutido, tem sido falado bastante nesse sentido. Eu vou, mas o fashion law
Pô, os caras estão discutindo o valor do algodão para confeccionar uma camisa. Tem questões diferenciadas. Imposto de importação e exportação, Tudo. exatamente. Você tem franquias hoje que são tratadas com contratos específicos, onde um nadador diz quantas braçadas você tem que dar para poder ser reflexo em aproveitamento no teu resultado dentro da piscina. Olha isso, é uma franquia. O número de braçadas está em contrato. Algum profissional do direito escreveu aquele contrato. Você tem o mercado de capitais que cresce a cada dia. Então, tudo isso faz parte da área do direito. E, às vezes, você falou muito bem, a disciplina, todas se relacionam, né? Eu tenho amigos que fazem a gerência jurídica de bancos. E você não consegue fazer demanda específica em banco, você geralmente gerencia uma área e terceiriza as demandas. Quando você entra na área civil, você tem um escritório que toca. Você faz o criminal, você tem outro. Tributário, outro. Trabalhista, outro. Esse gerente jurídico tem que entender um pouquinho de cada, porque ele vai relacionar com cada escritório desse. E é uma área bonita, extremamente bem remunerada, com participação em lucros, que vale a pena. Mas o profissional tem que se preparar. Então, a área da advocacia também é gigantesca. Hoje, o profissional do direito ele pode integrar qualquer trabalho que ele tenha estrutura para isso, desde que faça como a professora Fernanda falou. Passe os 5 anos estudando, se preparando, para quando a oportunidade bater, ele esteja preparado para encarar. É verdade. Bruno, tem 2 perguntas aqui. Vamos responder antes que acabe aqui o nosso tempo. Ó, a primeira foi o R. Rossi, Roberto Rossi. Ele perguntou o seguinte: ciências políticas ou direito para fazer a carreira política? Ó, pergunta dos 2 dessa. O Roberto foi certeiro, hein? Cara, olha, eu fiz uma pós-graduação, uma extensão em ciência política no Instituto Legislativo Paulista, que é um instituto que fica dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Ciência política, ela vai te dar uma estrutura da forma como a política foi conduzida, as estruturas de governo, a história de maneira geral. Isso vai passando, a Fernanda dá aula, inclusive, nessa disciplina. Eu já passei por ela no passado, mas é muito importante você estudar tudo isso, a ponto de alguns doutrinadores falaram que o primeiro livro que falou sobre ciência política foi Maquiavel, O Príncipe. Então, você tem uma estrutura gigantesca lá de trás. É importante. Vai te dar uma visão de mundo diferenciada, uma visão de como governar. E se a gente falar de Maquiavel aqui de Príncipe, aí é uma outra estrutura, enfim, mas é muito peculiar, né? Agora, eu acho que o direito cabe bem, Bruno, com uma pós em ciência política. O que você acha? É onde eu ia entrar. O direito vai te dar base. O direito vai te dar a condição de entender o que você está fazendo ali. Olha, eu estou votando isso por conta disso e disso. Eu posso impactar a vida das pessoas, mas o que a lei permite, o que a lei não permite, como é que eu vou mudar isso? Ah, eu mudo isso na esfera municipal, não tenho que ser deputado, eu tenho que ser senador. Pô, é só o Poder Executivo que pode fazer. Aí a visão é outra. Então, eu acho que o direito é base, a ciência política é importante, mas de maneira complementar, como você falou, Fernando. É verdade. Agora tem uma outra pergunta aqui do Roberto que fala: o direito é a segunda graduação de muitas profissões. Como isso pode ajudar na carreira? Nossa! Vamos lá. Acho Depende que da profissão, né? Fundamental. Fundamental todo mundo saber que toda carreira tem o seu código de ética. Já começa daí. Você tem que saber a sua legislação, né, Bruno? Perfeito. E segundo ponto, todo mundo é um cidadão. Todo mundo está sujeito ao Código Civil, não é? Ao Código Penal, à Constituição Federal. Isso é o básico. E tem muita coisa na carreira em si, hoje mesmo eu estava com uma cliente e ela é engenheira. E eu estou fazendo aqui um inventário para o pai dela. Ela falou para mim: eu vou fazer agora um curso de tecnóloga de direito. Eu falei: sensacional, porque ela não quer ser advogada. Ela quer entender para melhorar na área dela. E é importante. É um complemento. Olha só, você falou da engenharia, que bacana. Engenharia está cheia de RT. Você precisa saber. Você tem uma série de regulamentações que a pessoa tem que entender. Quando a gente fala de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, tem que conhecer as NRs, as normas regulamentadoras. Isso é básico. Às vezes o profissional da engenharia ou do técnico em segurança usa muito mais aquilo do que o operador do direito. Mas o direito vai te dar base para entender melhor. Quando a gente fala de jornalismo, pô, o cara vai cobrir política. Pô, é bacana, mas se você não entender o mínimo, você não consegue avançar. O direito vai te dar uma base incrível. Eu tenho amigos que fizeram jornalismo e direito, você vê que o texto sai com muito mais detalhe, porque ele conhece a base jurídica daquilo que ele está falando. Então, você tem inúmeras profissões que o direito ajuda, porque o direito regulamenta a sociedade, é a base da estrutura. Se você tiver essa formação... Pô, eu tenho um amigo, pô, o cara fez direito e medicina.
Hoje ele exerce o papel como médico, mas ele fala com muita propriedade da biomedicina, aonde você vai discutir. Que é a área que eu gosto, biodireito. Olha só, olha só. A sucessão do embrião e tudo mais. E vai mais além, vamos discutir eutanásia. Olha a loucura que é isso, onde vai chegar. Alguém que fez direito e medicina tem muito mais condição. Quando é que a vida nasce? É na primeira troca oxicarbônica? É verdade. Você é para o direito e para a medicina. É verdade. É bacana, é complementar. Então, é importante a gente ter esse tipo de trabalho, essa complementação. Eu acho que ele foi muito feliz nesse pontuamento, nessa pontuação dele, nesse apontamento. Vale demais. É verdade, Roberto. Olha, a gente só tem mais 5 minutos antes de cair a nossa live aqui. Então, a gente já conseguiu pontuar bastante coisas. Eu não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Se tiverem dúvida ainda relacionada às questões da área de ciência política, vocês sigam o Bruno Orlandi, vão lá no Instagram dele, sigam, manda lá no direct. É direct. Ou então, Deve se ser. vocês tiverem dúvida de direito de família, mandem Fernanda, para mim aqui. doutora Sigam aqui no Instagram e mandem aqui para mim. O importante é, acabou a faculdade, continua estudando, faz uma pós. Ah, mas eu ainda não sei a pós que eu quero. Então vai fazer curso de prática, tem vários cursos, eu leciono aqui no ProOrdem em Santos, no ProOrdem em São Bernardo, leciono na ESA. Façam, não parem de estudar, se apaixonem, se entreguem, que vale a pena. Olha aí, ó, o Júlio está falando, melhor vereador de Santos. Concordo, Júlio. É isso aí. Bruno, eu só tenho que te agradecer aí o seu tempo de estar aqui comigo, com o pessoal aqui tirando as dúvidas aqui das carreiras jurídicas. Espero que a gente possa ter contribuído, ajudado o pessoal, né? Bom, Fernanda, eu que agradeço o carinho, a oportunidade, o convite de estar aqui com você. Você que é uma profissional de mão cheia, o que a gente chama de profissional vocacionada. E não só vocacionada na advocacia de família, que eu sei que você faz com todo o coração, você se envolve nas causas, e isso é importantíssimo no direito, a pessoa, de fato, viver aquilo e conhecer. Não simplesmente falar, eu me entrego. Não, eu me entrego de cabeça no trabalho, mas eu sei daquilo, e você é esse tipo de profissional. Então, é muito bacana poder partilhar esse momento com você nesse sentido. E, por outro lado, ter a chance de vivenciar um pouquinho desse trabalho, acho que é muito próximo da sala de aula com você, porque a gente leciona, a gente está na mesma faculdade, mas dificilmente consegue estar na mesma sala de aula. Porque você está com uma, eu estou com outra, é difícil. Isso não acontece. E hoje a gente vê um pouquinho desse outro lado. Então, é um prazer incrível dividir isso com você. Estar aqui, podendo falar um pouquinho das carreiras jurídicas, também o que a gente leva à frente na sala de aula. Eu tenho um prazer muito grande, estou com saudade. Essa pandemia acabou deixando um pouco a gente distante, né? Então, eu vi alguns alunos aqui. Para você ter uma ideia, eu vi um aluno que colocou agora, aluno, mas é porque foi, né? Há quase 10 anos atrás, mas o André. O André foi meu aluno na faculdade que eu lecionava antes. E, pô, um cara fantástico. Hoje um grande advogado, volta e meia encontro no centro de Santos. Um cara muito legal e que eu tive a oportunidade de conhecer lá atrás. Moran comentando aqui agora, advogado também de mão cheia. Esse já faz mais uma advocacia de partido, que também é uma referência. Então, é muito importante e muito bacana. Então, eu quero te agradecer pelo carinho, pela oportunidade de estar junto nessa live e dizer que eu estou à disposição, seja na faculdade, na Unime, seja no gabinete, aonde você e as pessoas que estão aqui nos assistindo precisarem, conte comigo, vai ser uma honra e um prazer. E já sabe onde encontrar o Bruno. Vai aqui no Instagram, manda um direct e fala, Bruno, me ajuda nisso. Que ele podendo resolve dúvida, dá o seu jeito, né? Na hora. A gente manda, tem site, tem Instagram, tem Facebook, por onde entender que é o caminho mais fácil. Tem o WhatsApp, entra lá, joga no Google, a gente vai encontrar a gente, está à disposição. Eu acho que é importante você ser transparente e prestar contas. E o primeiro passo para isso é ser acessível. Então, a gente tenta, de todas as maneiras, ser fácil encontrar para que as pessoas possam estar próximas em todos os momentos. É verdade. Bruno, sensacional, bom te ver. O ano que vem, quando você for levar a turma para o TJ, eu quero ir junto. Eu não fiz a visita ainda. E você é muito bom. Sensacional com os alunos. Não, vamos sim. A gente combina, já fica marcado para metade do semestre, uma terça-feira pela manhã. A gente leva o pessoal no Tribunal de Justiça. Vai ser um prazer. Isso, tá certo. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. E nos encontramos aí nas redes sociais aí, tá bom? Um beijo. Com certeza. Obrigado, Fê. Beijo, Obrigado pela beijo oportunidade. então. Beijo. Tchau.